Então vamos lá. O que a gente falou? Tipo de estoque e forma de proteção com estoque, tá? Dessincronização, importante você ter isso em mente. Dessincronização não é só interna, é externa também, então você pode dessincronizar a sua operação construindo um pulmão aí. A dessincronização interna também é importante. E aqui no estoque de dessincronização, tá? Infelizmente a gente não vai entrar no que eu vou falar aqui agora. A gente não vai entrar nessa informação aqui no mestre dos estoques, mas o estoque de dessincronização conectado a uma avaliação em célula da, do layout ali, da estrutura de posicionamento das máquinas, conectado a, por exemplo, um abastecimento por Kanban, ou enfim, uma produção em célula. Tudo que é a estrutura física ali da operação, isso pode trazer muito resultado, pode reduzir muito a carga de trabalho de quem lida com planejamento de produção, materiais e demanda, tá? Coloca isso na sua cabeça. A fábrica pode, tá, operar um grupo de máquinas, tá, sem a necessidade de uma ordem de produção emitida pelo planejamento. Nossa, é loucura isso? Não, não é loucura. Bem, se você tem um grupo de máquinas, tá? Vamos supor, vou usar o mesmo exemplo que eu dei ali, 3 máquinas, tá? Que a última é a mais importante. Por que você precisa controlar a produção da primeira e da segunda? Você não precisa controlar, tá? Controle a produção da última. Modele os pulmões e o fluxo de abastecimento entre as máquinas, tá? Então, tem um pulmão aqui entre a terceira, entre a segunda e a terceira. Esse pulmão aqui ele é físico. Se o estoque diminuir, a produção liga a segunda máquina para reabastecer. Aqui também, entre o primeiro e o segundo, mesma coisa. Se o pulmão diminuir, a produção liga a primeira máquina para reabastecer. Entre o primeiro e o fornecedor, talvez tenha a mesma situação. Se você tem um material com altíssimo volume, tá? Alto consumo, que não tem problema nenhum você ter um abastecimento diário, ou você pode criar abastecimentos semanais, não sei. Você pode construir aqui também um Kanban aqui de abastecimento para todos os materiais utilizados aqui no primeiro processo, e você não precisa colocar mão, tá? Se o estoque diminuir, o time de almoxarifado entrega uma ordem de compra, uma requisição de compra para o time de compras. Entende? Dá para fazer todo o processo, ou quase todo o processo, sem você colocar a mão. E você que está responsável pelo planejamento de produção e materiais, você pode construir esse tipo de projeto. Eu entrei nesse detalhe aqui porque eu não vou falar sobre isso com muito detalhe no Mestre dos Estoques, mas em outra oportunidade eu posso falar sobre isso, porque aqui também tem um monte de projeto para fazer que traz muito resultado. Então, dessincronização, estoque de antecipação, a gente falou sobre isso. Por que quando eu faço estoque de antecipação? Você tem problema de sazonalidade, transferência de planta ou centro de distribuição, tem uma grande alteração aqui, você precisa antecipar o estoque. Grandes movimentações de máquina, implementação de sistema, ponto super crítico. Se você estiver passando por uma implementação, ou se você tiver um projeto, construa um estoque de antecipação. Se você não fizer isso, você vai ter problema, tá? Então encontre uma forma para antecipar. Tá? Não sei qual forma, mas encontre. E se houver resistência em relação a isso, insista, tá? Você precisa proteger. Vamos supor que não dá para, não tem espaço na produção porque o sistema vai ser implementado em setembro, por exemplo. Então, para eu ter espaço na produção, eu só tenho espaço entre outubro e novembro para poder aumentar o meu volume. Proponha a implementação do sistema em janeiro. E explique os porquês, tá? Explique o tamanho do risco. Tem empresa que fica sem faturamento dias. E isso faz a empresa perder clientes. Não cometa o mesmo erro, de verdade, tá? Risco de ruptura. Então, se você tem algum risco de ruptura no fornecimento de algum material global, enfim, você precisa antecipar o estoque. Estoque de segurança, a gente falou um pouco sobre isso, tem mais 2 aulas que a gente vai falar com muita profundidade sobre estoque de segurança, tem muita coisa para falar sobre isso.
Estoques de otimização, ponto importantíssimo, tá? Estoque de otimização compõe estoque de segurança, lotes padrões e ponto de abastecimento, tá? Estas três coisas precisam caminhar em conjunto. Se elas não caminham em conjunto, você gera problema, a sua operação fica nervosa, tendo abastecimento o tempo todo. E não é assim que tem que funcionar, tá? Você precisa saber que o grupo de materiais vai ser abastecido de 3 em 3 dias. Outro grupo de materiais vai ser abastecido de 15 em 15 dias. Outro grupo de materiais vai ser abastecido uma vez por mês. Outro grupo de materiais vai ser abastecido uma vez a cada 3 meses. E quando você constrói uma estrutura de estoque de otimização, é exatamente isso que você constrói. Aí tem várias coisas que você precisa colocar dentro dessa estrutura para você poder saber qual será a frequência de abastecimento, tá? Então, as três coisas precisam andar em conjunto. E o último ponto aqui, o quinto, estoque como proteção financeira. É importante você entender que as empresas fazem isso. Talvez você não opere com o estoque como proteção financeira, mas talvez você passe por algum processo seletivo, alguma avaliação e fale sobre isso. É importante você saber falar sobre isso. Você, por exemplo, você consegue dar o exemplo do ouro que eu dei aqui, da mesma forma. Ou o exemplo da, da soja que eu dei aqui também. Então é importante que você conheça este tipo de estoque se você não opera com ele, tá? E a gente fica por aqui.